vez, feliz Dia dos Pais a todos. E eu gostaria que todos vocês abrissem sua Bíblia no livro de Salmo. O livro de Salmo no capítulo 37, um versículo que todos sabem de cor, todos já memorizaram, todos já inculcaram. Eu queria, de início, só refletir em um versículo apenas, para nós darmos início à nossa pregação. Mas antes eu queria fazer uma oração e depois nós vamos refletir no Salmo 37, versículo 5. Oremos. Querido Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço a sua bênção nessa noite, nosso ambiente, a minha voz. Abençoe nossas mentes, a sua pregação, a sua palavra nessa noite que chega aos nossos corações repleto de graça, de misericórdia em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. O tema dessa noite chama-se o pai de Isaías. O pai de Isaías. Mas não o pai de Isaías terreno, assim como é narrado no livro do profeta Isaías. O pai de Isaías que se chamava Amós, não esse pai de Isaías Amós. Não, esse título ele não quer descrever como que era o pai de Isaías, como que ele era, o seu estilo, o seu jeito. Mas é um trocadilho, esse título, o pai de Isaías. É como que Isaías, como no livro de Isaías, ele descreve um verdadeiro caráter de um pai. Por isso é o pai de Isaías. Ou seja, o que Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, o que Isaías, inspirado por Deus, ele explica o que é a característica de um pai. E ali o livro de Isaías, que vocês tiveram a oportunidade de meditar essa semana, para quem meditou, teve uma vasta oportunidade de entender como que Deus se revela através da pessoa de Isaías. E ele vai se revelando, E nós vamos meditar em algumas revelações que Isaías tem nesse livro, porque hoje é muito difícil descrever a função de um pai. Hoje em dia é muito difícil você descrever as características, as responsabilidades de um pai. Muitas vezes nós ouvimos, quando nós vamos ter alguma oportunidade de um pai descrever o que é ser pai, nós ouvimos várias coisas, né? O pai é passar o que está no coração dele para o seu filho, né? Ele passar tudo que ele pensa, tudo que está dentro do coração dele. O pai é mostrar o caminho para o filho. Talvez se você fosse abordado hoje e você fosse questionado qual que é a sua responsabilidade de ser pai, talvez você falaria isso, né? Eu ser pai é mostrar o caminho para o meu filho. Ser pai, talvez você poderia responder que é ser a referência para o seu filho. São alguns dos exemplos de definições que muitas vezes alguns pais dão quando são questionados do que é ser pai. Mas a palavra de Deus, ela também diz que enganoso é o coração. Quando muitas vezes nós dizemos, não, ser pai é passar o que está dentro do nosso coração. Sendo que a Bíblia diz, enganoso é o seu coração. E muitas vezes a Bíblia diz, quando nós estamos falando que ser pai é mostrar o caminho, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes, quando nós falamos que os pais devem ser referência, a Bíblia diz, seja você a imagem e semelhança de Deus, porque a referência deve ser Deus. Percebe como que muitas vezes é difícil nós definirmos o que é ser pai? Porque o que é? O que é passar para o meu filho o que está no meu coração? Qual é esse caminho que eu devo mostrar para o meu filho? E qual é essa referência que eu devo ser? Porque fica muito vasto quando nós começamos a definir o que é ser pai. Nós não sabemos o que é ser pai, na verdade. Nós não sabemos o que é ser pai, ou definir o que é ser pai, até que, de fato, nós entendemos qual é a função e responsabilidade. Se, de fato, nós só conseguimos responder isso, nós começamos a conseguir responder o que é ser pai quando nós olhamos para Deus. Antes disso, sem olharmos para o verdadeiro pai, nós não conseguimos responder o que é ser pai se nós não olharmos para o verdadeiro pai. Tudo isso que nós respondermos sem olhar para Deus
é uma definição subjetiva. É algo que eu imagino, é algo que eu penso, é algo que eu acho, é algo que eu aprendi de alguém, é algo que eu acredito. E por isso muitas vezes nós erramos. Por isso nós estamos num campo muito perigoso quando nós assumimos uma das maiores responsabilidades da vida, mas sem a visão da verdadeira função e responsabilidade. E aí nós estamos no acaso, nós estamos num pai à deriva. Quando nós não temos a palavra, nós não temos direcionamento, a gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente simplesmente faz. A gente simplesmente vive, a gente sabe que tem que dar provisão, a gente sabe que tem que educar, sempre que tem que mostrar o caminho, mas qual que é o caminho? Quem que inventou isso? Da onde que surgiu essa referência? De quem você está pegando essa referência? Mas essa referência de quem você pegou, de quem que essa pessoa pegou essa referência? Da onde vem essa fonte? Da onde vem essa origem? Da onde vem essas crenças? Da onde vem o seu conhecimento? Da onde vem toda essa receita e esse bolo que sai? Da onde que ele veio? Que nós passamos para os nossos filhos. E quando nós estamos assim, nós estamos num campo muito perigoso. Por isso, para você estar dentro de um campo, para você estar dentro de um campo de confiança, você está num campo seguro, e você está tranquilo, e você pôr a cabeça no travesseiro e você falar, eu estou sendo um pai, é você olhar para o verdadeiro pai. E aí você fica tranquilo. Por isso nós lemos esse versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Porque na verdade nós como pais nós não devemos fazer nada além de nós conduzirmos os nossos filhos ao caminho do Senhor. Quem vai fazer algo na verdade é o nosso pai. E nossa responsabilidade como os pais, irmão Júlio, é simplesmente nós a todo tempo mostrarmos o verdadeiro pai. Olha só como que é engraçado, né? Nós como os pais, o nosso papel é mostrar o verdadeiro pai. A todo momento. Nós como os pais, nós cada vez mais, nós saímos de cena de mostrar o papai Will, o papai Adelso, o papai Tchê, o papai Donizete, para mostrar o verdadeiro papai que aquela criança precisa ter, que aquele filho precisa ter. Isso é ser pai. Isso é definir a paternidade. Porque quando nós olhamos para o verdadeiro pai, nós vemos tudo que nós precisamos, tudo. Nós vimos provisão, coisa que nós somos incapazes de dar. Você fica velho, dói a coluna, estraga, dá artrose, dá dor de cabeça, dá um monte de problema. Você é incapaz de dar essa provisão por muito tempo. Hoje você está, talvez amanhã você não está. Hoje você está com saúde, talvez a Bíblia diz que a vida é como um sopro. Pronto, não está mais. Então nós não somos essa fonte de provisão. E Deus é essa fonte de provisão. Se nós olharmos para o verdadeiro Pai, Ele é a fonte de paz, que muitas vezes nós não somos. Nós somos um ser cheio de hormônios, cheio de substâncias, cheio de sentimentos, que muitas vezes nós não somos a verdadeira fonte de paz que nossos filhos precisamos. Nem sempre nós vamos ser. Nem sempre nós vamos ser a plenitude da paz que os nossos filhos precisamos. Por mais que você tenta, eu sei que você tenta passar paz para o seu filho, eu sei que você tenta em muitos momentos acalmar o coraçãozinho dele. Se nós olharmos para o verdadeiro Pai, Ele é a fonte, Ele é o consolador, Ele é a única fonte de consolo verdadeiro. Tem horas que vai doer tanto nos seus filhos que não vai ser suficiente o seu abraço. Tem hora que vai doer tanto que se ele não entender que ele tem um verdadeiro pai, não adianta, você vai ser incapaz de consolar o seu filho. Tem dores, existem momentos na vida, existem situações na vida que se ele não entender quem é o verdadeiro pai, não há um abraço de um pai que console. Por isso que, por mais que você tente consolar seu filho, o nosso papel é mostrar o verdadeiro consolador. Porque se você não tem a capacidade de consolar seu filho, você tem um pai que é a fonte de consolo total, que ele é a fonte da resolução de todos os problemas de todo ser humano, inclusive dos seus filhos, inclusive dos seus netos. Por isso, o papel do pai é mostrar o verdadeiro pai, porque ali é um lugar seguro dos seus filhos.
ali sim é um lugar de provisão, ali é um lugar de consolo, ali é um lugar de paz que o seu filho precisa. Muitas vezes que você não consegue dar. E o mais importante é um pai que você pode confiar. Se você, como pai, você como avô, mostrar o verdadeiro pai para o seu filho, para o seu neto, é a única fonte que você pode confiar. Assim como nós lemos em Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. E a pergunta que eu faço para você é: você confia no Pai? A primeira lição é que Deus, Jesus, é o Pai que você pode confiar e é o Pai que o seu filho pode confiar. Que muitas vezes nós não somos confiáveis, né? Muitas vezes nós não somos aquele pai que nós podemos confiar pelo simples fato de nós sermos carnais, pelo simples fato de nós sermos pecadores. E justamente por isso que foi narrado agora, nós não somos a verdadeira fonte de consolo, de verdadeira paz, de verdadeira provisão. Mas Deus, Jesus, sim, é a fonte de tudo isso. E Ele é o Pai que você pode confiar para se espelhar e mostrar o verdadeiro Pai para o seu filho, aonde o seu filho realmente pode confiar. Então Deus é um Pai que nós podemos confiar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. E a pergunta, pais, e a pergunta para todos, tá? Essa pregação não é só para pais, não. Essa pergunta é para pais, pai e mãe. A pergunta é: e você? Você confia? Você confia nesse pai? Porque essa pergunta ela é muito reveladora, porque eu sei que a tentação de nós respondermos é: sim, eu confio, claro que eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Só que ela é muito profunda, porque hoje em dia é muito difícil responder isso se nós confiamos em Deus muitas vezes pela a atitude que nós temos, pela pauta que nós seguimos, pela agenda que nós seguimos, porque muitas vezes é difícil hoje nós dizermos que nós confiamos em Deus, por mais que você tenha a tentação de falar: eu confio em Deus, sim, eu confio. Mas muitas vezes nós temos pais e nós temos filhos, e os nossos filhos, que são criados por nós, cristãos, conhecedor das palavras de Deus, do Deus Criador, o Deus multiplicador, nós temos filhos e nós temos netos que foram criados por nós, foram orientados por nós, que muitas vezes não confiam em Deus. E por mais que você fala: não, mas o meu filho confia em Deus, eu confio em Deus, mas nós estamos com um mundo repleto de pais com medo de ser pais. Percebe? Nós temos com um mundo repleto de filhos com medo de ser pais. Porque muitas vezes não estão olhando para o verdadeiro pai. Não estão confiando no verdadeiro pai. E muitas vezes nós temos muitos pais confiando na economia, confiando na inflação, confiando no preço, quanto que está o preço, quanto que não está, quanto que está o quilo da carne, quanto está o preço da fralda, quanto que está para fazer uma festa de aniversário, quanto que está um bolo, quanto que não está, quanto que está uma matrícula na escola, como que está o mundo. Então, muitas vezes, o que nós confiamos é nas notícias, nos noticiários, na agenda, na inflação, nas notícias da economia, para nós termos uma conclusão que hoje é difícil ser pai. Nós estamos confiando nas informações que o mundo nos dá para nós concluirmos se nós devemos ser pai de 1, 2 ou 3, 4 crianças. Ou se ainda nós decidiremos ser pais. Então percebe que responder uma palavra de confiança hoje em dia é muito difícil. E eu sei, irmãos, que talvez hoje a maioria dos púlpitos estejam falando palavras de encorajamento, que Deus é o verdadeiro pai, por isso que você é um pai do Senhor. Talvez alguma coisa nesse sentido, mas é importante talvez nós trazemos um debate sobre isso, né? Talvez ninguém esteja falando isso, talvez a gente não para refletir o que está sendo falado nas bocas dos nossos filhos e dos pais de hoje. Coisas como, por exemplo, eu só quero esse. Eu só quero esse, né? Ou hoje em dia. Já conversou com o pai? E aí, quantos filhos você quer ter? Pelo amor de Deus, eu só tenho um, já tá bom demais. Já ouviram isso já?
Já ouviram pais falando isso? Eu só tenho... Quantos... E aí, você quer você quer ser pai de quantos filhos? Pelo amor de Deus, eu quero um só. E pelo amor de Deus. Hoje em dia, aspas, né? Hoje em dia, o mundo tá caro. Hoje em dia as coisas estão caras. Você não sabe como estão hoje em dia. Como que eu vou pôr um filho na escola hoje em dia? Tem que pôr um filho numa escola particular. Você sabe quanto que é uma escola particular? Você sabe quanto que é uma mensalidade de escola particular? Você sabe quanto que é uma roupa? Você sabe quanto que custa um filho hoje em dia para você comprar uma fralda, para você fazer uma festa de aniversário, para você vestir? Hoje em dia não dá para ter 2, 3 filhos. Já ouviram frases como essa? Eu só quero esse. E é muito importante que muitas vezes essa conclusão de quantos filhos nós teremos, ou se nós teremos filhos, é baseado num resultado de uma análise que nós fazemos do mundo. É baseado numa análise que nós fazemos dos noticiários. É baseado numa análise que nós fazemos sobre as referências dos nossos amigos. O quanto que eles gastam de roupa, o quanto que eles gastam de uma festa, quantas vezes eles fazem aniversários, e não mais aniversário, mas como que é a palavra? Mesversário. E aniversário, e chá de aniversário, e chá de mate, e chá não sei das quantas, e chá revelação, e chá dos amigos, e chá bar, e chá no não sei da onde, chá da via sacra, e por aí vai. E nós tiramos as nossas conclusões que criar filhos é baseado sobre essas informações que nós temos da agenda do mundo, da agenda da sociedade. Ao ponto que nós decidimos que nós vamos ter um filho, ou 2, ou 3, e se teremos filhos, baseado nessas informações. Do preço da carne, do preço da fralda, do preço da inflação, da taxa de juros 14,25% por ano, Selic, que talvez não dá para eu ter mais um filho, 2 ou 3, eu só devo ter um filho. Talvez você ouve isso do seu filho. Talvez você ouve isso do seu irmão cristão, que ouviu a vida inteira: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. O Deus, esse mesmo Deus que escreve isso, é o Deus da multiplicação. Multiplicai e espalhai pela terra. A primeira orientação que ele dá para os primeiros pais, Adão e Eva: multiplicai e espalhai pela terra. Esse mesmo Deus que fala para você multiplicar, e esse mesmo Deus que fala para você espalhar, esse mesmo Deus que fala: confia em mim, mas eu farei. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. E por isso agora eu faço a pergunta para você novamente: você confia em Deus? Você é um pai que confia em Deus? Confiou em Deus até esse momento? Porque não é uma apologia para uma paternização desenfreada, irresponsável. Não é uma pregação para que você tem que sair fazendo um monte de filho de uma forma imprudente, sem planejamento. Não. Não é essa pregação, não é esse encorajamento. Não é que você tem que ter um monte de filhos, mas é nós entendermos o que Deus espera de você como pai. O que Deus pensa o que é ser pai. É só esse tipo de análise, Carlos Eduardo. O que Deus pensa. Não que a economia, não que o seu amigo, não que a pauta, não que a classe de buffet e de agenda e de modismo tem pregado, mas o que Deus fala o que é ser pai. Será que nós paramos para pensar que esse mesmo Deus diz que os filhos são herança do Senhor? Ou seja, quando você faz um filho, você está produzindo tesouros para Jesus, para Deus. E quanto que você pode ser um fruto improdutivo para Deus quando você resolve ter ou não ter filho baseado na pauta? E você deixa de ser um fruto de produção de algo mais valioso para Deus, que é vida, porque Deus ele quer vida. Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus ele quer vida, Deus se interessa por vidas. O interesse de Deus é vida. Hoje não está muito popular. Hoje não está muito popular ser pai do Senhor. Hoje não está muito popular ser um pai de Deus, mas sim pai dos nossos desejos. Nós temos pais
que decidem ser pai ou decidir não ser mais pais, ou não decidir ser pais, porque são pais não de filhos, não pais do Senhor, mas pais dos seus desejos. Bons pais. Pais bons, mas que muitas vezes a base, a motivação, as respostas da responsabilidade de ser pai não está baseado na resposta de Deus, não está baseado na fonte de Deus, mas está baseado na fonte do seu desejo. Eu quero ser pai, mas por que você quer ser pai? O que te move, o que te motiva a ser pai? Qual é o seu desejo, qual é a sua vontade? Muitas vezes esses desejos aparentemente são justos, aparentemente são legais, aparentemente são honrosos. Mas muitas vezes o que esconde é uma motivação egocêntrica, uma motivação de realmente de você querer ser pai, mas porque você quer receber algo. Porque você quer ser aceito, porque você quer ser amado, porque você quer ter alguém que te abrace, alguém que te espera, alguém que te admire. Alguém que você possa falar para os outros, e muitas vezes nós temos essa vontade de falar: nossa, meu filho é tão inteligente, nossa, meu filho é tão assim, olha meu filho como que fala isso, olha o meu filho que aprende. E todo pai, né, o filho é o melhor filho do mundo, ele é o mais inteligente do mundo. E não tem nenhum problema quanto a isso, mas muitas vezes, o que eu quero te mostrar, o que está escondido na nossa figura de ser pai, é que nós somos pais dos nossos desejos. O pai da nossa vontade, o pai do que eu quero, do que eu almejo para o meu filho. Então eu visto meu filho do jeito que eu quero, eu entrego para o meu filho o que eu quero, eu me dou para o meu filho o que eu imagino, porque eu sei que se eu entregar isso, talvez eu receba algo de volta, eu receba alguma admiração de volta, eu receba alguma admiração da sociedade de volta, eu recebo algo para mim de volta. Então percebe que mesmo assim, que você tenha algo que seja digno de honra, coisas parecidas, honrosas, muitas vezes a motivação não está olhando para o verdadeiro pai. E isso é um grande problema, porque quando você é um pai do seu desejo, você pode falhar, porque você está olhando para você. Você está olhando para o que você quer receber do seu filho, você está olhando para o que você deseja o que seu filho seja, é o que você quer, o que você projetou no seu filho. E muitas vezes quando você projeta o que você é no seu filho, é justamente aí onde está a frustração, porque você não é a melhor fonte de referência. Você não é a melhor fonte, a não ser que você seja a fonte da ponte de mostrar a verdadeira referência, que é Deus. Por isso ainda nós temos muitos pais de desejo, não baseado no que Deus promete, mas o que eu quero, o que eu busco no meu filho. Por isso, irmãos, por isso pais e mães, nós devemos ser pais que confiam. Nós devemos ser pais que confiam nos pais descrevido em Isaías, o pai de Isaías. Qual é esse pai que Isaías descreve? Por isso, irmãos, olha aqui, ó, eu vou recitar a meditação dessa semana. A pregação dessa semana é simplesmente a meditação. Talvez você não quiser abrir sua Bíblia, mas você abra a sua meditação no dia de terça-feira. É a pregação dessa noite. Porque ele fala sobre alguns caráteres desse pai. E o primeiro caráter desse pai é um pai que ele promete o bem-estar. Isaías capítulo 3, na sua Bíblia diz assim, Isaías 3:10. Se você quiser abrir no livro de Isaías e não sair do livro de Isaías, nós vamos focar nesse livro, onde ele fala sobre o caráter desse pai, o pai de Isaías. Não você, mas o pai. E ele fala a primeira coisa que esse pai, ele promete bem-estar. Ele diz assim, Isaías 3, versículo 10. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ou seja, a primeira lição desse pai é um pai que ele promete bem-estar. Mas por mais que o versículo ele diga, dizei aos justos, e se você é filho de Deus, você entregou a sua vida para Deus, você é um justo diante de Deus, é como se ele estivesse dizendo para você que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. E por mais que esse versículo diga, talvez você possa pensar, mas nem sempre os meus dias são bons. Ele promete que eu comerei dos meus frutos, das minhas obras, mas nem sempre eu tenho o que eu preciso, nem sempre eu tenho o que eu quero, nem sempre Deus satisfaz os meus desejos.
Mas não é bem esse bem-estar que Deus está prometendo. Ele não está prometendo um bem-estar que você vai ser rico, mas o que Ele está prometendo para você é que você vai estar bem. Se você for um filho desse pai, e se você mostrar esse verdadeiro pai para o seu filho ele vai estar bem. Talvez ele não quer dizer que ele vai estar no bem-estar. Não quer dizer que o seu filho vai estar na melhor casa da cidade, no melhor carro da cidade, nos melhores trabalhos da cidade. Pode até ser isso também. Mas que nem sempre o seu filho, e você mostrar isso para o seu filho, quer dizer, se você mostrar isso para o seu filho, mas não mostrar o verdadeiro pai, quer dizer que o seu filho vai estar bem. Talvez nós dedicamos muito tempo mostrando essas coisas para os nossos filhos, mostrando como que ele deve investir em bem-estar, em conquistar casa, conquistar carro, e nós esquecemos ao longo da vida em mostrar o nosso verdadeiro pai. E mostrar o verdadeiro pai para os nossos filhos. Por isso, muitas vezes, nós temos filhos que fazem faculdade, estudam, se dão bem, têm boas casas, bons carros, mas não tem uma vida legal. Nós temos cada vez mais jovens dependendo de ansiolíticos, dependendo de antidepressivos, jovens problemáticos. Nunca tivemos tantas doenças psicológicas, TDAH, autismo e por aí vai. Porque nós temos um monte de frutos e de filhos, de frutos de pais que incentivaram a eles terem bem-estar, mas neles não estarem bem. E o que nós pais devemos é isso, mostrar esse pai. Esse pai que ele promete aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras, mas que nem sempre eles estarão bem nessa terra, mas que eles serão justos. E se eles tiverem o pai verdadeiro, eles estarão bem independente das circunstâncias. E é isso que nós precisamos, criar filhos que confiam em Deus, que por mais que eles tenham dias ruins, por mais que nós possamos faltar, por mais que o mundo pode virar as costas para ele, por mais que eles possam ter os piores problemas, eles sempre terão um pai que promete, que talvez não aqui, mas que na eternidade eles terão um banquete ao lado de Deus. Nós precisamos mostrar esse pai para os nossos filhos. Porque o Tiago 1 também diz isso, tem de motivo de grande alegria passar por diversas provações, porque a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de ser maduros e íntegros e nada faltante. Será que nós mostramos esse pai para os nossos filhos? Será que nós encorajamos os nossos filhos que quando eles tiverem provações por serem justos com o pai, por estarem obedecendo o verdadeiro pai, isso é motivo de alegria? Será que os nossos filhos aprenderam a se alegrarem nas provações quando eles estiverem obedecendo o verdadeiro pai? Será que nossos filhos estão preparados para isso? Será que você pode, se hoje você faltar para o seu filho, ficar tranquilo e saber que no dia da provação, por ele ser justo, por ele obedecer ao pai, ele vai saber ter alegria? Nossos filhos aprenderam isso? Nossos filhos aprenderam essa dinâmica? Ou os nossos filhos aprenderam a como só ter estratégias de como produzir, como ter, como ganhar e como estar bem? Qual que é o investimento que você tem feito no seu filho? O segundo é provisão. O verdadeiro pai, quando você mostra o verdadeiro pai, é o pai de provisão. E Deus é esse pai de provisão. Isaías 25:6 diz assim: e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. Esse versículo também fala que como você comer carne com gordura não tem problema, tá bom, Carla? Aquela carne com gordurinha. Aí esse versículo está falando, não é eu, mas Deus fala, você comer, que o que dá gordura no fígado não é uma carne gorda, é o macarrão, é a bolacha, é a outras gorduras, é o carboidrato, é o salgadinho, mas a história não é essa, é só para quebrar o gelo, é só para descontrair. Mas o que está falando esse versículo é que o nosso Deus é um Deus de provisão. Ele estava remetendo a gordura porque a gordura, a carne gordurosa, né, toda a sociedade come carne gordurosa porque ali está a fonte da energia, a fonte do sustento. O seu corpo não precisa de gordura para estar em pé. E esse Deus é essa fonte. Talvez você não tenha
todo dia, e talvez o seu filho não tenha todo dia um contrafilé gorduroso, não tenha uma carne de panela gordurosa, não tenha fontes gordurosas ali para ele alimentar o físico, mas se ele saber quem é o verdadeiro pai, já vai ser o suficiente para ele. Assim como o tio Doni gosta, né? É melhor uma casa com lentilhas, com alegria e na fidelidade do Senhor, do que uma casa com bois cevados e com contendas. Assim já dizia Provérbios. E é disso, você sabe, o seu filho, ele já tem essa ciência, o seu filho sabe se comportar de uma mesa que talvez não tenha carne gordurosa todo dia, mas tenha paz, ele confia no Deus de provisão, ele sabe que esse Deus vai cuidar dele, que esse Deus não vai faltar. Até porque Salmo 37, 25, esse mesmo capítulo que a gente leu hoje, ele promete isso, irmão Júlio, sabia? O Salmo 37, 25, ele promete. Até hoje, até dia 8 de agosto, até dia 9 de agosto, daqui para trás nunca aconteceu nada diferente desse salmo. Ele diz assim: eu já fui moço e agora já sou velho, mas eu nunca vi uma descendência de um justo mendigar o pão. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, passar por necessidade, passar por problemas, passar por dificuldade, você pode até passar, mas passar fome, Deus não vai te deixar você passar. Você pode até não ter dinheiro para comprar comida, mas Deus vai te dar o sustento. Deus vai levantar alguém, Deus vai levantar um irmão, Deus vai levantar uma igreja, Deus vai levantar alguém que vai te sustentar se você estiver na palavra de Deus. Sabia disso? Salmo 37, 25. Eu já fui moço e já agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. A palavra de Deus promete isso. O seu filho sabe disso? Que ele tem um pai que promete isso? Ele aprendeu isso? O seu neto aprendeu isso? Que esse verdadeiro pai, ele é essa fonte de provisão, essa fonte de cuidado, e não importa o que aconteça aqui, você é bem cuidado, não importa o que aconteça aqui, ensina seu filho, seja de Deus, que ele vai cuidar de você. Não é a economia, não é o modismo, não é como meus amigos dizem, não é o que a sociedade diz, não é o que a Globo diz, não é o que a taxa de juros diz, mas Deus vai cuidar de você, irmãos. Não é a quantidade de filhos que você evita de ter, porque quem cuida é Deus. Quem cuida é Deus. Então nós precisamos aprender que nós temos um Pai de provisão. Que nós podemos confiar que Ele provém, Ele promete isso. Se você é de Deus e você confia de Deus, você deve ser um Pai de Deus. E esse Pai, Ele promete isso. Ele promete isso. Deus Ele quer o seu bem. E ainda assim que você esteja vivendo dias maus, se você estiver em Deus, Ele está fazendo bem para você. Nós, como os pais, nós devemos aprender isso. Nós devemos viver isso. Ele é um Deus de paz. Isaías 26, 3. Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aqui, irmãos, é você entender que não importa você como pai em que fase que você está. É você entender que Deus é a fonte de paz. A paz que excede todo o entendimento. Sabe aqueles dias difíceis? Sabe aqueles dias que não são fáceis para os pais? Você não sabe o que vai fazer amanhã. Você não sabe quando seus planos não estão dando certo. Você tem um Deus de paz. Esse Deus é o Deus da verdadeira paz, quando muitas vezes nós não conseguimos ser um pai que vai passar a paz para os nossos filhos. Se nós não tivermos um pai de paz, que é o nosso Deus, que nos traz a paz, nós não conseguiremos transpassar paz para os nossos filhos. Por isso que nós precisamos experimentar a verdadeira fonte de paz. Nós precisamos experimentar esse Deus de paz. Nós precisamos experimentar Ele para nós podermos ensinar aonde nossos filhos buscarem essa paz quando eles precisarem. Nós precisamos entender que Ele conservará em paz aquele que a mente, ou outras versões, o propósito está firme em ti. Ou seja, o que Deus espera de você como pai?
Se você sabe que o seu propósito como pai é ser um pai do Senhor e mostrar o Senhor para Deus, e você estiver focado nesse propósito, não importa o que aconteça. Não importa, você sabe que Deus está no controle, ainda que todas as coisas deem errado. Por isso Deus conservará em paz aquele cuja o propósito, a mente está firme em Deus. Em Romanos 12:1 ele diz a mesma coisa, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, e renovai pela transformação da sua mente, para experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer ser um pai feliz, experimentar o que Deus preparou para você, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus como um pai? Renova sua mente como pai. Confie em Deus, não confie na agenda, não confie o que as notícias dizem. Muitas vezes nós temos medo de sermos pais com medo da economia, com medo do preço da comida, com medo do preço da festa de aniversário, com medo do preço das escolas particulares, mas muitas vezes nós estamos pagando caro num saco de ração, estamos pagando caro no veterinário, estamos pagando caro num filhotinho de New Yorkshire, maltês e qualquer raça que você queira saber de cachorro, porque nós não queremos mais ser pais de seres humanos, mas nós queremos ser pais de pets. Nós não queremos correr o risco de sermos pais de filhos, mas nós investimos tudo que nós temos para ser pais de animais. Nós pagamos caro em animais, nós compramos ração, nós pagamos caro no veterinário, nós investimos caro ao ponto que nós podemos dizer: eu tenho medo de ser pai de filho, eu não quero ter mais filhos, porque está caro. Mas nós investimos tudo para sermos pais de animais. Quando o nosso Deus fala: multiplique, multiplique, espalhai. Porque a nossa mente não está transformada, a nossa mente não está ligada ao que Deus quer. O que Deus quer é que a sua humanidade produza filhos fiéis, produza filhos que olham para Deus. E nós estamos usando os nossos recursos, nós estamos usando os nossos talentos, nós estamos usando as nossas provisões direcionadas para outras coisas. Para outras coisas que Deus quer que você confie nele que ele dá provisão. Muitas vezes ele te dá a provisão e nós direcionamos para outro lugar. Ele dá a provisão e nós direcionamos para outras coisas. Pastor, você está falando para não ter cachorro? Pastor, você está falando que eu não tenho cuidado do meu cachorrinho? Pastor, você está falando que eu devo abandonar meu cachorrinho? Eu não estou falando nada disso, irmão, antes que a sua tentação, antes que o seu desejo venha falar disso. Mas eu estou falando que você pode confiar em Deus. Eu estou falando que você pode ter filhos. Eu estou falando que você pode confiar em Deus, que Ele não vai deixar faltar nada. Só você precisa obedecer. Você só precisa direcionar aonde Ele quer que você direcione. Você só precisa confiar na palavra de Deus antes de você falar: eu só quero esse. As coisas estão difíceis. Mas talvez nós só queremos esse e as coisas só estão difíceis enquanto estou comprando sacos e sacos de rações por mês. Aí as coisas ficam difíceis mesmo. Enquanto estou pagando 5 mil reais no veterinário, as coisas ficam difíceis mesmo. Enquanto estou pagando 2 mil reais, 3 mil, 5 mil reais no New Yorkshire, as coisas vão ficar difíceis. Por isso, irmãos, é só isso. Transforme. A Bíblia diz: renovai e transforme a sua mente. Muitas vezes você está sofrendo, muitas vezes a sua família está sofrendo, muitas vezes os seus filhos estão sofrendo, porque nós não transformamos a nossa mente. Nós não pensamos como Deus. Nós pensamos o que nós queremos. Nós pensamos o que nós achamos. O que eu acho que é ser pai, o que eu acho que deve ser. Talvez seja caro. Talvez seja caro. E nós temos um pai de consolo. Isaías 51:12 ele diz: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu? E aqui é a parte que eu queria chegar. Quem pois, és tu? Perguntando para você, irmão. Quem, pois, que és tu para que temas um homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará inferno? Por isso, irmãos, nós devemos ser pais de Isaías. Nós devemos ser pais que confiam em Deus. A pergunta é, até agora, tudo isso para te ajudar a responder: você confia em Deus?
Ou você tem medo? Ou nós temos medos? Ou nós somos uma sociedade que tem medo de sermos pais? Porque ele diz, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu, Donizete, seu Wilson, Reinaldo, Davidson, Márcio? Quem é você para que você tenha medo do homem ou do filho do homem? Porque é eu que consolo. E por que muitas vezes os nossos filhos, por que muitas vezes nós cristãos, e por que ainda nas nossas falas, ainda assim por qualquer outro motivo, mas não por medo, ou muitas vezes por medo nós falamos, eu só quero esse, ou não quero ter mais filho, ou não quero ter filho porque eu tenho medo de hoje em dia. Esse é o Deus, essa é a descrição de um pai de provisão, um pai de paz, um pai de consolo. E essa é a descrição. Você tem medo? O que você vai falar para o seu filho quando ele te perguntar, papai, por que eu não tive um irmão? Por que eu não tive mais filhos? O que nós pais responderemos para a geração de hoje quando eles crescerem e eles perguntarem para os pais de hoje, papai, por que eu não tive mais filho? E por qualquer outro motivo, mas e se o motivo for medo? E você tiver que responder, filho, eu não tive mais filhos. Ou você responder para uma criança, eu decidi não ter filhos. Ou eu decidi não ter mais filhos. Porque estava caro as coisas. Porque o senhor não sabia, você nem imagina como que é caro ter filho. Você não imagina como que estava caro na sua época a mensalidade dos colégios, você não imagina como estava cara a natação, como estava caro o inglês, você não imagina como estava cara a fralda, você não imagina como estava caro os buffets. Filho, você não imagina como que estava caro o bolo, como estava caro o óleo, como estava caro a farinha. Filho, você não imagina como estava caro as coisas. Foi por isso que eu não tive mais filhos. O que seu filho vai entender? Papai, o que seu filho vai entender se ele não estiver pautado na agenda, se ele não estiver na pauta, se ele não estiver no modismo, mas ele olhar para esses versículos? Mas tem um pai consolador, tem um pai de paz, tem um pai de provisão, tem um pai de consolo. O meu papai teve medo. Talvez o meu papai não conheceu o papai verdadeiro. Talvez o meu papai não conheceu esse pai. Talvez o meu pai não conheceu esse que conserva em paz, aquele que estava a mente firme. Talvez o meu papai não esteve a mente firme no verdadeiro papai. Talvez o meu papai não esteve com a mente firme e com o propósito firme no verdadeiro papai. Há várias razões porque talvez a gente não tenha filhos, há várias razões porque talvez você não teve mais filhos, há várias razões, mas que não seja medo, que não seja desconfiança, que não seja insegurança de Deus, porque Ele é verdadeiro Pai. E o que te garante você ter confiança em Deus, o que te garante você ter tudo isso, é Ele ser o seu Pai da salvação. O que te garante Ele ser o seu Pai de consolo, o seu Pai de provisão, você ter acesso a essas promessas, por mais que não estejam tudo bem aqui, mas que na eternidade ainda assim o seu filho ficará bem, é que Ele seja o seu Pai da salvação. Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e não seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Ou seja, Ele é o Pai da salvação. Tudo isso pode ser um problema se Ele não for o seu Pai. Tudo isso Ele não será seu Pai de provisão. Você vai ter medo de desconfiança. Você não vai ter confiança. Você não vai ter confiança em Deus se Ele não for o seu Pai. Tudo isso será um problema desde que Ele não seja o seu Pai de salvação. Desde que Ele não seja o seu Senhor. Por isso a Bíblia diz, se, é uma condição, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor. Se você quer que o seu filho tenha o melhor pai do mundo, tenha você o melhor pai do mundo.
Confesse. Deus, não quero mais ter mais medo. Eu não quero viver um avô, eu não quero viver um pai, eu não quero viver um cristão, eu não quero viver um tio que não encoraje meus netos, que não encoraje os meus filhos, que não encoraje a sociedade, que não encoraje os jovens irmãos, os jovens cristãos, os jovens possíveis pais do futuro, a não serem pais medrosos, mas serem pais de ti, porque o Senhor é o meu Senhor, e o Senhor é o meu Senhor, então o Senhor manda em mim, eu confio, o Senhor agora é meu Pai, é o Senhor a minha fonte de consolação, é o Senhor é a minha fonte de paz. Porque Ele sabe, irmão, Ele sabe, Márcio, tudo que você passou para criar o Igor. Pai, Deus sabe exatamente o que você passou para criar a Carla e eu. Todo o trabalho que a Carla dava, que eu não dava tanto trabalho assim. Ou às vezes eu dava muito mais trabalho. Sassá, Deus sabe exatamente o trabalho. Sabe aquele dia que você não sabe o que você vai fazer? Sabe aqueles dias, Deus? Aquelas dificuldades, aquelas viagens longas. Será que vai dar? Lembra o seu Júlio? Poxa, será que vai fechar a conta? Lembra, Donizete, aqueles sacrifícios? Lembra, Davidson? Rapaz, e agora? Como que eu vou? Paga aqui, paga ali, paga isso. Será que vai dar? Sabe aquele medo, aquela insegurança? Será que eu vou conseguir? Deus passou tudo isso que vocês passaram. Porque o pai é isso. O pai é um pai que às vezes sofre sozinho, a esposa nem sabe. A esposa nem sonha das preocupações. A esposa muitas vezes nem sabe que o pai acorda de madrugada. Não que as mães não tenham preocupação, é que agora o assunto é pai. Às vezes a sociedade, às vezes o filho nem imagina o quanto que o pai está doendo, o quanto que o pai está preocupado com o trabalho, o quanto que o pai chega estressado na porta de casa, mas ele deixa tudo na porta de casa para dar um abraço no filho. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe muitas vezes que você sofre sozinho. Ninguém sabe às vezes quando você sofreu sozinho, quando você deixou de fazer coisas para você que ninguém sabe que você deixou. O Márcio não sabe nem hoje, a Ivone não sabe nem hoje, a Carla não sabe nem hoje. Ninguém sabe nem hoje o quanto que você deixou fazer coisas para você. Para você colocar algo melhor para os seus filhos, você colocar algo melhor na sua casa, para você vestir melhor o seu filho, para você investir algo melhor na sua casa. Ninguém sabe até hoje, só você sabe. Não é verdade? Mas Deus sabe. Deus sabe o quanto que você se sacrificou para ser pai. O quanto que vale a pena ser pai de Deus. Porque Ele sabe exatamente o que você fez, o que você sofreu. Eu quero encerrar te mostrando exatamente, porque você pode acreditar que Deus sabe exatamente todos os desafios que você passou e que ainda você passa e que ainda você passará por ser pai. Isaías 53, eu queria que você acompanhasse comigo. Isaías 53, versículo 1. 700 anos antes disso acontecer, do nosso verdadeiro pai passar por isso, Isaías descreve, o pai de Isaías. Ele diz assim, Isaías 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53, versículo 2 agora. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhando-no mais nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, lembra quando você foi desprezado? Lembra muitas vezes, irmãos, como você ficou sozinho, você pai foi desprezado às vezes pelo seu próprio filho? O mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, sabe aquele todo sacrifício, sabe aquele dia difícil, aquele dia de trabalho difícil, você fala, rapaz, hoje eu apanhei que nem gato no saco. Deus sofreu, igualzinho você, sofreu dores, e Ele sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Sabe quando você faz de tudo e você não recebe nenhum obrigado? Sabe quando você trabalha dura a vida inteira e seu filho, sua esposa, ninguém agradece? Deus foi rejeitado, Deus foi humilhado, Deus foi traído, irmãos, pelos seus amigos. Deus viveu tudo isso, irmãos.
Ele sabe que você passou. Ele sabe como você passa como pai. Certamente, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido, de Deus oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Sabe aquele dia que você se humilhou? Sabe aquele dia que você teve que trabalhar? Você foi humilhado para o seu patrão? Você foi humilhado por um cliente? Aquele dia que o cliente desligou na sua cara? Aquele dia que o cliente te humilhou? O seu patrão te humilhou? Aquele dia difícil para você trazer o pão de cada dia? Deus sabe exatamente esses dias que você passou. Exatamente. Exatamente. Por isso, irmãos, vale a pena. Ele sabe que você passa. Ele sabe que você passou. E Ele sabe que você vai passar. Mesmo ainda você sofrendo com seu neto. Você podendo sofrer com seus filhos. Quando os dias não foram bons. E Ele passou exatamente isso. Por isso, irmãos, Ele foi como você. Ele é um Pai que podemos confiar. Por isso, renove pela transformação da sua mente. Pensa, que pai que nós somos? Qual é o seu propósito? Que pai que você está sendo e que você quer ser? Um pai do mundo? Um pai da agenda? Um pai da pauta? Um pai com medo? Um pai desconfiado? Um pai inseguro? Ou um pai de Deus? Ou um pai do Senhor? Que provisiona, o pai do consolo, o pai da paz, o pai da salvação. Amém? Se ele for seu pai, você poderá mostrar esse pai para os seus filhos. E seu filho vai ter o verdadeiro pai. Seu filho vai ter o que ele verdadeiramente precisa: consolo, paz, segurança e provisão. Tenha Deus como seu pai e apresente Jesus como pai dos seus filhos. Amém? Que assim seja em nossas vidas. Mais uma vez, feliz Dia dos Pais. E obviamente eu queria convidar os pais aqui na frente. Queria convidar o irmão Donizete para me ajudar. O irmão Donizete, seu Júlio, Adelson, Davidson. Eu vou chamar o Davidson para trazer uma palavra aqui para vocês. Em nome dos... É brincadeira. Vem cá todos os pais aqui na frente. Vem cá Estevão e Gigi. Márcio. O Márcio fica perto do Adelson. Meu pai fica perto de mim. Ah lá, o seu Júlio vai ajudar quando levanta. Estevão fica aqui perto de mim. A Gigi perto do papai Davidson. Eu vou pedir para o tio Doni fazer uma oração. Mas antes, tem alguma coisa para os pais aí? Então antes nós temos umas lembrancinhas para os papais. Vem cá, seu Reinaldo, do lado do seu Donizete aqui. Vai lá, ajuda a mamãe, entrega lá para os papais. Primeiro para o papai Márcio. Vai lá para o papai Márcio, o iPhone. Opa, caiu o iPhone, meu Deus. Para o seu Adelsa. Para o papai Davidson. Para o papai Reinaldo. 6, né, irmão? 6 filhos. 6. Papai Doni, 2 filhos. Papai Júlio, 3 filhos. Papai Tchê, 2 filhos lindos. E papai Sassá, pai da Luana. E um para mim. Parabéns, papais, para os seus dias, pela essa graça. Espero que essa pregação tenha falado aos seus corações. Vocês tenham aprendido algo novo como ser pais. Eu vou pedir para o tio Doni orar por esses pais. E você abaixar a cabeça e orar junto com a gente. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, graça te damos, ó Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, imensamente por essa igreja. Quero te agradecer, ó Pai, pelos pais que aqui estão à frente, ó Deus.
E realmente, ó Deus, como a tua palavra nos diz, que nós possamos realmente ser pais, confiamos em ti, ó Deus, e toda essa certeza que está em nossos corações, que nós possamos alcançar os nossos filhos também, Deus. Amém, Deus. Para que eles venham a conhecer o verdadeiro Pai e é Jesus, ó Deus. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida de cada um desses que aqui estão, Pai, que representando a Igreja Batista do Centro de Garça, Pai, ó Deus. Que cada um de nós, ó Deus, possamos lembrar todos os dias de quem tu és, que o Senhor fez por nós, que o Senhor ainda irá fazer. Amém, Pai. E principalmente, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, como igreja, como pais, dar bons exemplos aos nossos filhos, ó Deus. Nos ajude para que tudo isso possa acontecer sobre as nossas vidas, ó Pai. Dependente da idade, ó Deus, das circunstâncias de cada um. Mas eu te agradeço, ó Deus, por o Senhor ter cuidado de uma maneira muito especial de cada um desses pais que aqui estão. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse dia especial, pelo dia dos pais. Que nós possamos realmente nos lembrar da responsabilidade de ser pai. Só não neste dia, mas todos os dias das nossas vidas. Oramos, ó Pai, entregamos a vida de todos os pais do mundo, ó Deus, em tuas mãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tirar uma foto.